bem-vindos a mais um vídeo do Somos Botafogo. Quinta-feira, vamos falar sobre a derrota para o Flamengo, sobre o elenco do Botafogo, renovações de contrato, situações aí que estão em andamento, inclusive da entrevista que o presidente do Sérgio Melo deu ao jornal Lance falando a respeito do contrato de TV. Enfim, antes de qualquer coisa, eu já lhe convido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e mandar o seu comentário. Vamos começar falando sobre a derrota de ontem para o Flamengo. O Botafogo perdeu por 2-0 para o time B do Flamengo. Jogou muito mal mesmo e, de certa forma, acabou assustando o seu torcedor, que esperava uma evolução de jogo, né? Desenvolvimento melhor de jogo. A Chamusca está tentando desenvolver melhor a equipe, então o torcedor do Botafogo esperava uma evolução em relação à partida contra o Vasco da Gama. Acabou não acontecendo, muito pelo contrário, regredimos ontem, vimos isso claramente e vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Em relação à equipe que o Chamusca mandou a campo, o Botafogo começou o jogo com Douglas Borges no gol, Jonathan, Canu, Marcelo Benevenuto e PV. No meio campo, Zé Wellison, Rickson e Matheus Friso. No ataque, Varley, Marcinho e Matheus Babi. O Botafogo no primeiro tempo praticamente não conseguiu passar do meio campo e só virou perdendo de 1-0 graças ao Douglas Borges. O goleiro foi o destaque do jogo, o melhor jogador do time, e graças a ele não viramos perdendo por 2-3-0. No segundo tempo, o Flamengo seguiu melhor, o técnico Marcelo Chamusca fez as mudanças, tentou acertar a equipe, o Botafogo teve ali 10 minutos de evolução, mas não mais do que isso. Teve um lance duvidoso, que teria sido um pênalti para o Botafogo. Eu, sinceramente, o lance é muito complicado, eu até agora não consegui chegar a uma conclusão de pênalti ou não. No contra-ataque do lance, o Flamengo partiu em velocidade, Canu fez uma falta, já tinha cartão amarelo, levou o segundo e acabou sendo justamente expulso. Enfim, depois disso, o Flamengo seguiu mandando no jogo e fez o segundo gol mais para o final da partida. Das mudanças que o Chamusca fez durante o jogo, e eu chamo a atenção, na minha opinião, para quem entrou bem: Kaique, mais uma vez, e Felipe Ferreira, que se movimentou bastante, tentou realizar as jogadas de ataque. Gilvan entrou para recompor o sistema defensivo. Ronald entrou e tentou alguma coisa pelo lado direito, fez até algumas boas jogadas. E o Rafael Navarro também entrou. Enfim, falar a respeito do trabalho do Chamusca. O Chamusca, na minha opinião, ele vem fazendo um trabalho razoável, mas é bem cedo ainda para fazer avaliação. Do time que entrou em campo ontem, e eu vou repetir rapidinho: Douglas Borges, Jonathan, Canu, Benevenuto, PV, meio campo com Zé Wellison, Rickson e Matheus Friso, ataque com Varley, Marcinho e Babi. Desses 11 jogadores, se você parar e projetar dos jogadores que estão chegando, temos ainda Carly para estrear, está regularizado, foi regularizado já no dia de ontem e pode estrear no final de semana. O Gilvan vai se desenvolver ainda. Temos ainda lateral esquerdo chegando, Rafael Carioca cada vez mais próximo. Ainda assim, nós temos Hugo e Guilherme Santos que estão retornando de contusão. Temos também Ricardinho e Marco Antônio que chegaram e já estão regularizados, ou seja, se for da vontade do Chamusca, podem ficar à disposição, estão à disposição para o jogo do final de semana. E vamos buscar certamente atacante no mercado, porque o Babi pode sair a qualquer momento. Então, eu quero dizer com isso: o time ainda vai mudar muito. A minha maior frustração até agora é o Chamusca não conseguir ver algumas coisas que estão claras, ok? Uma delas é que o Botafogo não pode ter o Rickson como titular do time. E o José Wellison também. Mas enfim, se o Chamusca prefere um volante pegador, o segundo homem de meio campo pode ser o Kaique.
Não tem problema. O Kaique é muito bom jogador. Entrou bem contra o Vasco, entrou bem ontem novamente, não tem medo de arriscar e merece uma chance no time titular. Eu, sinceramente, não escalaria nem José Wellison. Independente da saída dele, possível saída, nós vamos falar daqui a pouco, não é um jogador para ser titular do Botafogo. O meu meio-campo, hoje, com os jogadores que estão à disposição, Kaique, Matheus Friso e Ricardinho. E aí, é claro, nós vamos avaliar à frente, tem os jogadores que jogam na ponta, o Ronald, Varley, Marcinho, o Enio, o Felipe Ferreira vai jogar de ponta, vai jogar mais centralizado. Enfim, são situações que precisam ser avaliadas. Na zaga, o Marcelo Benevenuto não tem mais condições de permanecer no Botafogo. Mais uma vez, falhou ontem em algumas situações, inclusive no primeiro gol do Flamengo. Ou seja, falhou no gol contra o Vasco e falhou ontem no gol do Flamengo. Não tem mais condições. O Canu não pode jogar no final de semana porque foi expulso. Então o Marcelo provavelmente será mantido no time titular para o jogo do final de semana. Mas depois disso, precisa mudar. Temos aí Souza, que é zagueiro de seleção de base, Joel Carli, Gilvan e Canu. Ah, mas isso Canu foi negociado. Busca zagueiro no sub-20. Ou então vai negociar com outro zagueiro. Mas o que não dá é para o Marcelo Benevenuto permaneça no Botafogo. Isso não tem a mínima condição. Enfim, vamos ver o que o Chamusca vai aprontar para o domingo, jogo contra o Nova Iguaçu. Mas eu espero mudanças no time titular. Terá mudanças, né? O Canu não pode jogar, foi expulso, vai entrar um outro zagueiro. Mas eu espero outras mudanças, principalmente no meio-campo. Enfim, vamos aguardar. O Botafogo tem aí algumas possibilidades de transferência, de saída de jogadores. Temos com frequência falado sobre isso, principalmente a respeito de Canu e Babi, e agora também de José Wellison, né? O José Wellison já tínhamos comentado antes, o Sport está interessado, parece que as negociações evoluíram e o jogador pode estar de saída do Botafogo. Sinceramente, se acontecer, bom para o Botafogo. O José Wellison não tem condições de atuar no Botafogo como titular. No futebol moderno de hoje em dia, não tem como ter um jogador em campo só com um tipo de característica. O que eu quero dizer com isso? O José Wellison só sabe destruir. Se o José Wellison tiver que dar um passe mais longo, ele não consegue. Então não dá para jogar. Em relação ao Babi, o Palmeiras surge como novo interessado. Enfim, já foi falado o Babi de Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio, São Paulo, Fluminense, mas por enquanto nada. Segue no Botafogo. Como já falei anteriormente, não acho que Babi e Canu ficarão no Botafogo. O Botafogo precisa se preparar para essas duas saídas, mas elas ainda não aconteceram. Em relação à renovação de contrato, foi regularizado hoje a documentação do Romildo, com contrato até o final de 2023. Então nós temos aí mais um volante da base com boas características. Sabe defender e sabe também sair jogando. Defensivamente, o Romildo não é tão forte, por exemplo, quanto o Kaique. O Kaique marca bem e sai jogando bem, é o primeiro volante. O Romildo não, o Romildo já é mais o segundo homem de meio campo, enfim. É um outro jogador com outra característica. Para a vaga do José Wellison, efetivamente, caso ele saia, a característica mais clara é a do Kaique. Vamos falar um pouquinho da entrevista que o presidente deu ao jornal Lance, falando a respeito do contrato do Campeonato Carioca com a Rede Record. Lembrando que o Carioca tinha o Campeonato Carioca era da Rede Globo, o contrato foi rescindido no ano passado, por volta do mês de junho, maio, junho, o contrato foi rescindido. Para esse ano acertou-se com a Record, mas com um valor bem abaixo, muito abaixo do que tinha com a Globo. Então o presidente do Botafogo trouxe essas considerações e pediu à torcida, para quem puder, que assine o Carioca através da TV Botafogo, porque dessa forma
praticamente todos os recursos são direcionados para o clube, e isso vai ajudar que o clube pelo menos tente diminuir o prejuízo da diferença de valor do contrato da Globo para a TV Record. Falar um pouquinho a respeito do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso mesmo, a CBF divulgou hoje a tabela do Brasileiro da Série B, começa lá no dia 27 e 28 de maio, e a estreia do Botafogo será longe do Rio de Janeiro, contra o Vila Nova. Primeiro jogo do Botafogo no Rio, no Estádio Olímpico Newton Santos, na segunda rodada contra a equipe do Coritiba. Enfim, então o Botafogo já conhece aí o seu caminho, pensando no retorno para a primeira divisão. Ainda em relação à Série B, foi resolvido hoje, assim como na Série A também, as equipes só vão poder trocar de técnico, só vão poder ter 2 técnicos diferentes durante a Série B. Então, se o Botafogo acontecer no meio da competição, desligar o Marcelo Chamusca, tem que pensar bem antes de contratar um outro técnico, porque se acontecer de escolher errado, não pode trocar mais, a não ser que vá com o interino até o final da competição. Enfim, jogo no domingo contra a equipe do Nova Iguaçu, Carly à disposição, Marco Antônio à disposição, Ricardinho à disposição. Basta saber o que o Chamusca vai trabalhar com essa equipe para o jogo de domingo. O Botafogo tem 6 pontos no Campeonato Carioca, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nos 5 jogos. E uma vitória contra o Nova Iguaçu extremamente importante para não perder o G4 ali de vista. O Carioca é um laboratório para o brasileiro, sim, é um laboratório, mas é fundamental fazer um bom Campeonato Carioca para chegar com uma certa confiança no brasileiro. Sinceramente, acho que o Botafogo precisa de alguns reforços ainda, é claro que precisa. Só que até o final do campeonato, com os jogadores que já foram contratados, acho que o Botafogo terá uma espinha dorsal razoável para disputar a Série B. Enfim, claro, minha opinião. Vamos ver se ao longo do ano as coisas vão acontecer dessa forma. É isso, galera. Mais uma vez convido a vocês a se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixarem o like e mandarem um comentário. Amanhã voltamos aqui para falar muito mais sobre o Botafogo. Valeu, galera. Abraço!